O time reserva do Atlético é bom? É suficiente para a Série A para você ter boas alternativas saindo do banco de reservas? Ou é um time ainda insuficiente para a gente pensar em tirar boas soluções ao longo do jogo para ser uma equipe competitiva em relação a tudo que a gente vai ter ao longo da temporada? Acho que é um questionamento que o torcedor do Atlético tem uma resposta muito óbvia. Não é um time suficientemente competitivo, essa equipe alternativa do Furacão. Mas eu tenho uma opinião que não sei se o Atlético tem 11 competitivos, mas acho que tem excelentes alternativas vindo do banco de reservas. E eu vou escalar o time reserva para vocês e pontuando. Ah, não, esse aqui pode ajudar dessa maneira, esse aqui pode ajudar dessa maneira. Então vem comigo. Primeiro, lembrando, eu vou botar o time numa formação compatível ao time titular. Senão não faz sentido. Então, primeiro no gol. Deixa eu botar essa segunda aqui. O Mikael. E vocês sabem como, mesmo criticando muito o Mikael na última temporada, eu acredito que o Mikael tem um potencial incrível. Então, na minha visão, é exatamente esse o perfil de goleiro reserva que eu gostaria de ter no Atlético. Um goleiro jovem, de potencial, que bem trabalhado pode evoluir, pode crescer, pode se estabelecer e pode se tornar aí sim um grande goleiro. Na Série A se provou muito bem. Na Série B, momento difícil, oscilação, como basicamente toda a equipe do Atlético sofreu um pouco mais. Então, na minha visão, o Mikael é um jogador que eu acho que tem esse respaldo técnico para a gente se apegar e falar que a partir do momento que o Santos não conseguir dar conta, o Mikael ele pode nos ajudar bastante. Então, o Mikael, para mim, é um bom goleiro reserva. Eu vou botando vermelho, mas conforme for um bom goleiro reserva, um bom jogador reserva, eu vou botar nessa cor mais clarinha. Aí a gente poderia ir para a zaga primeiro, mas eu quero falar sobre os alas, porque eu acho que é um grande charme desse time são os alas. Então eu vou montar a zaga aqui, mas eu vou falar de Léo Derek e Gilberto, que são dois jogadores que eu vejo muito valor. Porque são jogadores de características parecidas, né? O Léo Derek pelo lado esquerdo e você tem, na teoria, o Gilberto pelo lado direito. E aí a gente precisa pensar num cenário. Putz, o Atlético tá ganhando o jogo. Esquivel e Benavides cansaram. Cara, Léo Derek e Gilberto podem não entregar tanta estabilidade defensiva, mas Léo Derek e Gilberto podem entregar ataque à profundidade, válvula de escape, alternativa de contra-ataque. No final das contas, acho que são dois jogadores que podem fazer com que o Atlético tenha uma armadilha preparada para o adversário, porque são laterais muito parecidos, com essa veia ofensiva, com essa facilidade de sair rápido da defesa e chegar no ataque. Então, na minha visão, o Léo Derek e o Gilberto são um charme desse time que o Atlético tem. Acho o Léo Derek um pouco mais preparado, até porque o Gilberto foi muito pouco provado enquanto estava no Palmeiras. Então, acho que o Léo Derek é um nome que eu enxergo nesse momento um pouquinho mais valioso, mas o Gilberto acho que tem tudo para crescer e para se tornar um grande lateral também, principalmente pela capacidade de dar assistências que o Gilberto tem. Então você já tem dois bons alas, e aí a gente vai ter que ir para a zaga, que talvez seja o maior ponto fraco dessa equipe, sem dúvida nenhuma. Três zagueiros, sem muito mistério. Por enquanto, com o que a gente tem hoje? É uma zaga formada por Lucas Beleze, é uma zaga formada por Juan Felipe Aguirre e é uma zaga formada por Léo Pelé. Nome que gera calafrio na torcida do Atlético. Vamos lá, vamos entender a característica da zaga. A gente tem dois zagueiros de mais mobilidade, Léo Pelé e o Beleze, e um zagueiro mais físico, mais rebatedor, como é o caso do Aguirre. Beleze e Léo Pelé, bons construtores. O Aguirre, mais um jogador pensando em defender a área. Pensando em encaixe, é uma zaga que combina, é uma zaga que tem ali um match a partir da característica dos três jogadores, né? Mas é uma zaga que acho que tem um alto índice de chances de falhar. Acho o Aguirre um zagueiro muito lento, e acho que isso no duelo com os atacantes de Série A pode ser um grande problema, e acho o Léo Pelé um jogador muito azarado. Então, é uma zaga que me gera algumas dúvidas.
Mas é uma zaga reserva. Se você for parar pra pensar, o Atlético ultimamente não vem conseguindo nem ter uma zaga titular decente, imagina a reserva. Mas acho que é o grande ponto fraco. Eu esqueci de mandar a cor aqui dos alas, que eu acho que são bons alas. Aí se a gente for parar pra pensar, como é o time titular do Atlético? Joga com três médios aqui, né? Aí eu vou botar um primeiro volante e mais dois jogadores à frente. A gente poderia fazer um time diferente, tá? Eu vou botar dois volantes e um jogador à frente. Acho que fica algo mais equilibrado. E pensando também na cabeça do Odair, o que eu acredito que o Odair tá imaginando dessa equipe reserva, tá? Então, você pode fazer um meio-campo com Jadson, que é um reforço aprovado pelo Odair. Assim, acho que o Filipinho acaba perdendo um pouco de espaço com a chegada do Jadson ao natural. Da mesma maneira que a gente tem o Zapelli como um bom passador no time titular, eu penso no João Cruz, sendo essa alternativa no time reserva. E vou pensar no Dudu também. Olha, gente, o Jadson eu acho que é um jogador que vai ajudar no sentido de ser um cara experiente, ser um cara cascudo de Série A nas últimas temporadas. Acho que tem alguma boa dinâmica de movimentação, mas também não é meu volante dos sonhos. Mas acho que é uma opção legal. Agora, João Cruz e Dudu é muito talento envolvido. João Cruz e Dudu é muito talento envolvido. Você tá falando de dois jogadores que, cara, bem trabalhados, bem desenvolvidos, podem se tornar titulares ao natural. O Dudu, muito mais como um cara de proximidade da área e com muito mais facilidade de tirar coelhos da cartola, o que o Dudu fez nessa Série B, pô, quando você de repente via o Dudu tava marcando um golaço e fazendo uma grande jogada. Então, nesse sentido, acho que o Dudu ele tá alguns passinhos à frente do João, mas acho o João muito mais funcional coletivamente. Então, o João já está aprovado em Série A também, já teve minutagem relevante, fazendo bons jogos contra grandes times da Série A. O Dudu vai ter um pouquinho esse desafio de começar sua trajetória na Série A. Mas mesmo assim, acho que o meio-campo, dentro de um cenário de times reservas, eu acho que também é um bom meio-campo. E para terminar, uma dupla de ataque, né? Que aí a gente parte de um jogador de mais mobilidade, que é o Luiz Fernando, e a gente parte de um jogador mais fixo, que vai ser o Renan Peixoto. Beleza? Vou botar Peixotaço aqui. O Luiz Fernando, eu acho que vai fazer uma boa Série A, cara. Eu acho que eu gosto do Luiz Fernando porque eu entendo o Luiz Fernando. E acho que a maioria das críticas em relação ao Luiz Fernando, elas não são tão coerentes assim. Não é um construtor, mas é um jogador para atacar espaço e finalizar, atacar espaço e finalizar, atacar espaço e finalizar. Isso, sinceramente, acho que o Luiz Fernando faz muito bem. Isso eu acho que o Luiz Fernando entrega bastante. Então, para mim, é o jogador que é uma alternativa ao Julimar, mas pode ser uma alternativa ao Viveiros também, a partir do momento que a gente opta ter um ataque de um pouquinho mais de mobilidade. E já o Peixotaço é um pouco diferente, o cara mais de área, dentro das alternativas que a gente tem no ataque do Atlético, é um jogador que eu acho que porra, entrega um preenchimento de área diferente, por exemplo, do que Viveiros, Luiz Fernando e Julimar. Então, acho que é uma alternativa tática muito importante, mas acho que o Peixotaço ele é muito subvalorizado no sentido de ter uma versatilidade de finalização muito legal. Um jogador que pô, tem alternativa de cabeça, tem alternativa por baixo, tem alternativa de pegar de primeira. Os gols do Peixoto sempre foram muito diferentes, assim. Eu acho que isso acaba justificando e ajudando a gente a entender como é um jogador que tecnicamente entrega bastante quando a bola chega ali na área. Na construção de jogo menos, mas quando a bola chega ali na área, acho que ele vai bem. Então, para mim, são dois titulares que eu aprovo também, considero peças interessantes caso o Atlético precise optar pelo banco de reservas. Tem mais dois jogadores que eu quero botar, que eu acho que são úteis pra caramba também, que é o caso do Isaac. O Isaac tá voltando de lesão, vai demorar um pouquinho mais, mas o Isaac. E eu vou falar do Leozinho também.
O Isaac é um ponta que eu acho que a gente não tem nada parecido, porque é o ponta do drible. Se a gente for pensar nossas alternativas pro lado do campo, o Isaac, ele tem esse plus, né? É um jogador que consegue até participar bastante de lances, mas é um jogador que eu acho que tem uma limitação maior ali na disputa física, mas tem a capacidade do drible, tem a capacidade da pressão. É um jogador que é muito corajoso por um contra um, sabe? Pode jogar por dentro, pode jogar por fora. Então acho que vai ser uma alternativa muito legal para o Atlético também, para esse jogo de transição, para ter mais uma válvula de escape pelo lado. Pode jogar tanto como ala como atacante, como também já jogou pelo time sub-23 do Fluminense. E o Leozinho podendo ser esse ponta pela direita, como um jogador que atua mais numa faixa central, onde eu acho que o Leozinho aí tem um dos melhores entre linha do futebol brasileiro, como eu costumo falar para você, atua muito bem em espaço curto, poder de associação muito alto, então acho que entrega um jogo de improviso muito interessante para o nosso Furacão também. É basicamente isso. Qual a conclusão que eu tiro? Ofensivamente, eu acho que a gente tem peças bem interessantes. Um time jovem, um time que algumas peças vão ter que se provar numa Série A, mas boas alternativas ofensivamente. Defensivamente, sendo bem sincero, Léo Pelé, Aguirre e Beleze, acho que dão conta do recado. Eventualmente podem falhar, mas acho que dão conta do recado entrando minutos pontuais, jogando poucos jogos. Não vejo ninguém com poder de destruição, por exemplo, de um Matheus Felipe, um Kaique Rocha. Então, na minha conclusão, acho que a gente tem um time reserva interessante, que assim como o time titular, vai precisar do Odair para fazer com que esse trabalho de desenvolvimento da equipe suba o potencial desse time. Mas acho que tem nomes que a gente pode olhar com carinho, que podem entregar tecnicamente mais do que parece. Assim como o time titular do Atlético, considero o time reserva um pouco subestimado também. Então, uma análise bem completinha, falando das características da maioria dos jogadores e de um Atlético que pode tirar, na minha visão, muito talento de uma juventude muito boa no seu banco de reservas. Para mim, o banco de reservas do Atlético é esse: apostas, jogadores do Sub-23 que no final das contas trazem uma relevância maior. Beleza? Tamo junto, forte abraço, Eras.